Muito bem, irmãos. Temos aqui Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, a carta do nosso Senhor Jesus à igreja de Tiatira. O que nós vamos ver é uma igreja que foi tolerante com o pecado, não é? E nós, irmãos, vivemos hoje em um mundo tenebroso. Como diz a palavra de Deus, o nosso mundo jaz no maligno. E o aspecto mais evidente dessa realidade de que o nosso mundo hoje jaz no maligno, é o fato de que as pessoas normalizaram o pecado. Em geral, as pessoas não apenas praticam coisas abomináveis, como também as defendem e retiram delas o caráter de pecado. Certos indivíduos têm empregado muito tempo, esforço, energia, dinheiro para militar a favor da prática do mal, como se fossem coisas nas quais ninguém teria autoridade para julgar. E isso claramente, irmãos, é o trabalho de Satanás neste mundo. Outra característica marcante desse mundo que jaz no maligno é a inversão de valores. Vícios estão sendo chamados de virtudes. Práticas asquerosas e abomináveis estão sendo chamados de direitos individuais, né? O assassinato de pessoas no ventre de suas mães tem sido chamado de saúde reprodutiva. A imoralidade sexual que assola os nossos dias tem sido chamado de empoderamento, não é? O atentado ao pudor, promovido por praticamente todos os ramos de entretenimento, tem sido chamado de arte. Isso é uma grande inversão, irmãos, de valores. Isso também claramente é o trabalho de Satanás neste mundo. Mas no meio do povo de Deus, as coisas também não têm caminhado bem, não é? Hoje em dia é muito comum vermos servos de Deus facilmente se entregando ao pecado. Coisas abomináveis como o divórcio, o casamento com descrentes, a infidelidade, têm se tornado coisas cada vez mais recorrentes no meio do povo de Deus. As próprias igrejas têm sido contaminadas com a avareza deste mundo e têm mercantilizado a fé. Pessoas que se dizem pastores têm se preocupado mais com a política do que com o verdadeiro trabalho evangelístico da igreja neste mundo. E isso, irmãos, também é claramente o trabalho de Satanás neste mundo, só que dentro das igrejas. Tudo isso nos mostra que o mundo vai de mal a pior, né? E parece que Deus não tem feito muita coisa para mudar essa situação. Deus tem permitido que as coisas caminhem desse jeito, não é verdade? Então a pergunta que nós fazemos é: até quando nós vamos ver o silêncio de Deus sobre todo esse mal que reina nesse mundo? E as palavras do Senhor aqui para a igreja de Tiatira nos ensina muito, irmão, sobre essa questão. Nós devemos entender que Deus irá julgar o pecado, tanto na igreja quanto no mundo. Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, o Senhor já determinou o tempo no qual tudo isso será julgado. E nós vamos ver três ensinos nessa passagem que nós lemos, que nos aponta para esse fato. E o primeiro ensino está aí nos versículos 18 e 19. O Senhor conhece nossas obras. O Senhor conhece cada detalhe de nossas vidas. Veja o que diz esses versículos. Versículo 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Né? Veja, irmãos, nós temos aqui a palavra do Senhor direcionada a esses irmãos que viviam em Tiatira.
E a cidade de Tiatira, diferentemente de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, que nós vimos nas semanas passadas, não era conhecida como um grande polo de idolatria pagã, né? Diferentemente de Éfeso, de Pérgamo e de Esmirna, que possuíam grandes e monumentais templos de paganismo, né? Mas ela sempre foi conhecida como um polo militar e posteriormente comercial. A história nos conta que antes do Império Romano conquistar toda aquela região da Ásia Menor, a cidade de Tiatira tinha como principal função ser uma fortificação militar que protegia a capital da região, que era justamente a cidade de Pérgamo, como nós vimos na semana retrasada. Qualquer força inimiga que marchasse do Oriente em direção a Pérgamo tinha que obrigatoriamente passar por Tiatira. Então a função de Tiatira sempre foi simplesmente ser uma fortificação, ter lá um grande exército para proteger a cidade de Pérgamo, né? E por isso essa cidade foi destruída e reconstruída dezenas de vezes. Toda vez que um exército tentava invadir, vindo do Oriente, né? Tentava invadir a Ásia Menor, tentava tomar a capital Pérgamo, tinha que passar por Tiatira. E isso fazia daquela cidade uma cidade pouco próspera, né? E muito difícil de se viver ali. Mas toda essa situação mudou quando o Império Romano conquistou a região da Ásia Menor. Com o domínio dos romanos, a paz foi finalmente instaurada naquela região que vivia em guerra. E isso deu oportunidade para que aquela cidade prosperasse e se desenvolvesse. Tiatira se tornou, irmãos, o lar de todo tipo de artífices daquele tempo. Isso transformou a cidade em um grande polo comercial. Um dos principais produtos produzidos lá eram tecidos tingidos na cor púrpura. Era um produto muito nobre, muito desejável naquele período. Uma curiosidade interessante é que a primeira irmã, a primeira pessoa convertida da Europa com o ministério do apóstolo Paulo foi uma irmã chamada Lídia, na cidade de Filipos, que é justamente da cidade de Tiatira, né? Quando nós vemos lá em Atos 16, capítulo 16, versículo 14, a Bíblia nos diz que essa irmã era da cidade de Tiatira e era justamente vendedora de púrpura, né? E estava lá em Filipos, provavelmente comercializando, e foi a primeira pessoa a ser convertida pelo apóstolo Paulo. E é muito provavelmente que essa igreja, na cidade de Tiatira, tenha começado com os familiares dessa irmã, né? O grande dilema dos irmãos que viviam nessa cidade provavelmente era que essa cidade era extremamente politizada quanto ao trabalho. Existiam muitas associações comerciais na cidade, de modo que todo o trabalho era regulamentado por organizações muito parecidas com o que nós chamamos hoje de sindicatos, não é? E cada um desses sindicatos, aparentemente, promovia idolatria a algum deus, algum ídolo particular que eles tinham como o padroeiro daquela profissão. Então existia o deus dos artífices, existia o deus dos padeiros, existia o deus dos curtidores, e esses sindicatos, né, promoviam essa idolatria. Então, muito provavelmente, a grande dificuldade que os irmãos enfrentavam naquela cidade era justamente conseguir um emprego em alguma profissão, mas sem se envolver com essas coisas. E, ao mesmo tempo, estar submisso ao sindicato ou à organização que regia aquela profissão ali na cidade de Tiatira.
Então os irmãos eram tentados a participar dessas coisas, tentados a participar da idolatria por conta da profissão que exerciam, não é? E a idolatria, esses falsos deuses, geralmente envolvia sacrifícios, envolvia o comer alimentos sacrificados a ídolos, a participar de orgias e prostituições rituais. Não é? Então são coisas terríveis e abomináveis. E era essa situação da cidade de Tiatira em que esses irmãos viviam. Então, avançando um pouquinho mais no texto, vamos ver como é que o Senhor Jesus se apresenta a esses irmãos, não é? Vemos que o Senhor Jesus aqui se apresenta a essa igreja como o Filho de Deus. Nós temos isso aí no versículo 18. No Novo Testamento, irmãos, o Senhor Jesus às vezes é chamado de o Filho do Homem e às vezes é chamado do Filho de Deus, como aqui. E esse primeiro termo, Filho do Homem, foi utilizado principalmente pelo próprio Senhor, porque ele queria mostrar para os discípulos o caráter do seu ministério naquele momento. Ele veio a esse mundo, a sua primeira vinda, para ser o servo de Deus, o servo sofredor, que viria a este mundo para sofrer na mão dos homens, para sacrificar-se na cruz pelo seu povo, para dar início futuramente à igreja. Então, esse termo filho do homem geralmente está relacionado, né, ao trabalho do Senhor Jesus como o servo de Deus. Nós vemos o próprio Senhor Jesus falando isso muito claramente no decorrer de todos os evangelhos. Já o outro termo, o Filho de Deus, como nós vemos aqui no versículo 18, ressalta outro aspecto do Senhor Jesus, ressalta a sua divindade, em outras palavras, enfatiza o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza. Esse é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus não se apresenta à igreja de Tiatira, melhor dizendo, ele se apresenta à igreja de Tiatira como esse majestoso Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus também chama a si mesmo de quê? Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Sabe outra passagem em que o Senhor Jesus é descrito da mesma forma? Apocalipse capítulo 19, peço que os irmãos abram comigo lá. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Em Apocalipse 19, nós temos o retorno triunfal e glorioso do nosso Senhor Jesus a este mundo. Não como um servo sofredor, como da sua primeira vinda, mas como o Senhor Todo-Poderoso que veio instaurar justiça nesse mundo. Então veja a descrição do Senhor Jesus no dia em que ele retornará a este mundo para instaurar o seu reino. Diz assim em Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Pulem agora para o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Essa é a descrição que nós temos do Senhor Jesus no dia do seu retorno triunfal para aniquilar as nações que se levantam contra o povo de Deus.
é uma descrição nem um pouquinho amigável, não é verdade? É o Senhor voltando a este mundo cheio de ira, uma santa ira contra o pecado e a rebeldia deste mundo. E essa mesma descrição é dada pelo Senhor Jesus a si mesmo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Tiatira. O Senhor se apresenta aos irmãos como aquele que vem cheio de ira para julgar o pecado do povo dentro da igreja. Então veja, irmãos, que isso já nos mostra que Jesus não está satisfeito com o que ele enxergou dentro da igreja da cidade de Tiatira. Entretanto, irmãos, antes dele começar a tratar dos problemas dessa igreja, o Senhor Jesus louva as boas obras que os irmãos de Tiatira estavam fazendo em seu nome. O fato é que o Senhor conhece a vida de cada crente que fazia parte daquela igreja, assim como conhece a vida de cada um de nós aqui hoje, e sabia muito bem o que cada um deles fazia ou deixava de fazer. E por isso ele louva o amor, a fé, o serviço, a perseverança dos irmãos que permaneceram fiéis, sem se contaminar com o pecado das pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja. Isso nos mostra que, embora existissem alguns experimentando as coisas de Satanás, como ele mesmo vai dizer mais na frente, ainda haviam crentes fiéis e preciosos naquela igreja, e o Senhor sabia muito bem disso. E louva esses irmãos pelo seu trabalho. Isso traz para nós, irmãos, uma primeira aplicação. Devemos perseverar, mesmo quando a fidelidade ao Senhor parecer difícil. Esses irmãos estavam perseverando na fé, mesmo dentro desse contexto tão difícil de que para poder ter um emprego na cidade, tinham que se associar a essas afiliações que promoviam a idolatria. Esses irmãos estavam com dificuldades porque tinham que conviver dentro da igreja com pessoas que claramente estavam vivendo na prática do pecado. Esses irmãos estavam enfrentando certa dificuldade dentro da própria igreja e fora da igreja. Viviam cercados de pessoas rebeldes contra o Senhor, mas isso não os impediu de seguir uma vida, de santidade ao Senhor. Nesse aspecto, irmãos, nós precisamos seguir o exemplo desses fiéis irmãos de Tiatira. Devemos perseverar nas boas obras e no amor, mesmo se isso nos trouxer prejuízo, mesmo se isso trouxer dificuldades para a nossa vida. Às vezes, ser honesto significa perder dinheiro, perder oportunidades profissionais, perder negociações, mas o crente fiel deve preferir ter uma vida de santidade, mesmo que isso signifique não se dar bem em algo deste mundo. Nós precisamos viver em santidade, em obediência ao Senhor. Nós devemos, irmãos, dizer não ao pecado, justamente para sermos diferentes das pessoas deste mundo caído. Aqui onde nós moramos hoje, talvez não sejamos obrigados a participar de rituais de idolatria para podermos ter um emprego, mas podemos ser pressionados a participar de conversas, ambientes e até de entretenimentos que o mundo considera normal, mas que envolve coisas imorais ao Senhor. E nós devemos dizer um não a todas essas coisas. Não importa se as pessoas que vivem na prática do pecado pareçam estar vivendo na prosperidade, o tempo delas diante do Senhor vai chegar. Assim como o nosso tempo, o dia em que nós estejamos diante do Senhor para sermos julgados, também chegará. Precisamos viver como crentes de verdade,
independentemente de nossa percepção de que os ímpios prosperam neste mundo e que nós devemos ser espertos, como dizem uns, né, para aproveitar as oportunidades que esse mundo tem a oferecer, irmãos. Nós temos que viver em obediência ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. E esse é o primeiro ensino que nós temos aqui. O Senhor conhece as nossas obras. E por isso, devemos entender que um dia nós seremos julgados por cada uma delas. Sejam as boas, sejam as ruins. O segundo ensino que nós temos nessa passagem é o fato de que o Senhor julga as nossas obras. Vejam comigo o versículo 20. Versículo 20 diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O Senhor Jesus, com seu prescrutante olhar, olhou para a sua igreja na cidade de Tiatira e encontrou dentro dela uma mulher que se dizia ser profetisa, atuando livremente dentro da igreja, ensinando o paganismo e seduzindo os irmãos a praticarem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O Senhor Jesus chama essa mulher de Jezabel, mas é muito improvável, irmãos, que esse seja o verdadeiro nome dela. Esse nome, Jezabel, seria tão comum nos dias do apóstolo João, como o nome Judas é comum nos nossos dias. Né? Vocês conhecem algum Judas? Dificilmente. Né? Quem em sã consciência colocaria o nome do filho de Judas? Não é? Bom, a mesma coisa acontecia com esse nome Jezabel nos dias do apóstolo João, justamente por conta da história da Jezabel do Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus chama essa mulher de Jezabel provavelmente pela semelhança que essa mulher, ou melhor dizendo, semelhança do que essa mulher fazia na igreja de Tiatira com o que a famosa Jezabel do Antigo Testamento fez entre os israelitas. Nos dias do perverso rei Acabe, com quem ela se casou, essa mulher foi responsável por introduzir o rei a estabelecer o culto a Baal dentro de Israel como uma religião oficial. Nós vemos isso lá em 1 Reis, capítulo 16. Encorajando os israelitas a participarem de cerimônias de adoração que envolviam, entre outras coisas, automutilação e orgias. Tempos depois, Jezabel, do Antigo Testamento, arquitetou o extermínio sistemático dos profetas do Senhor. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 18. E ela foi tão bem sucedida no seu trabalho que o próprio profeta Elias, né, chegou a acreditar que só ele havia sobrevivido. Tamanha foi a fúria dessa mulher contra os profetas de Deus. A sentença de Deus contra Jezabel foi terrível, como nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 21. E nós vamos para lá nesse momento. Então, abra sua Bíblia comigo, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 20. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 20 a 24, que diz assim: Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor.
Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabete, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Veja que terrível destino o Senhor deu a essa mulher, Jezabel, nos tempos do Antigo Testamento, e também ao terrível rei Acabe e aos seus filhos, e a todos os homens que nasceram da sua casa. O pecado de Jezabel e de Acabe foi tamanho que Deus decidiu exterminar essa família da face da terra. Ele prometeu que o fim de Jezabel seria ser devorada por cães. E isso, irmãos, aconteceu. Isso se concretizou. Ele prometeu exterminar os filhos de Acabe e assim o fez. O Senhor compara o trabalho dessa mulher em Tiatira ao trabalho dessa Jezabel dos tempos do Antigo Testamento. Então, a semelhança dessa Jezabel dos tempos de Elias, a falsa profetisa da igreja de Tiatira era uma mulher promíscua e que ensinava mentiras e induzia o povo de Deus à idolatria e à prostituição. Mas a pergunta que nós fazemos aqui é: onde está o pecado da igreja de Tiatira em toda essa história? Eles pecaram contra Deus, irmãos, porque toleraram essa mulher dentro da igreja. Os irmãos de Tiatira foram tolerantes. Eles aparentemente não se levantaram para confrontar o pecado dessa mulher, eles aparentemente não levaram essa mulher para a disciplina eclesiástica, nem ela, nem os homens da igreja com os quais eles pecaram. Eles aparentemente não tentaram proteger a santidade da igreja, simplesmente toleraram, eles foram tolerantes. E aí está o grande pecado desse povo. Eles foram omissos e agora estão sendo disciplinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, partindo para o versículo 21, veja o que o Senhor diz a essa igreja. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, irmãos, com essas palavras, o Senhor está mostrando aos irmãos de Tiatira que a sua falsa profetisa estava experimentando a sua misericórdia. Ela atuou por tanto tempo, né, na igreja e Deus permitiu. Ela seduziu os homens e Deus ficou apenas observando, não é? Mas o tempo acabou. O tempo do silêncio de Deus chegou a fim. O Senhor Jesus lhe deu tempo, ou seja, foi paciente com ela, determinando o tempo no qual ela poderia arrepender-se dos seus pecados, mas esse tempo acabou de chegar ao fim. Semelhantemente, o Senhor demonstra sua paciência, dando ainda tempo para o arrependimento daqueles que, seguindo a falsa profetisa, caíram na idolatria, na prostituição e na devassidão. Esses homens, esses irmãos da igreja, também teriam um tempo para se arrependerem.
E isso, irmãos, nos explica o porquê de hoje o Senhor parecer estar calado diante do pecado e da devassidão que existe nesse mundo e até mesmo dentro da sua igreja. O mundo vai de mal a pior e a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Muitos, em nome de Deus, têm feito e ensinado coisas terríveis, mercadejando a fé, defendendo a imoralidade. O Senhor aparentemente tem dado tempo para que se arrependam. E esse é o tempo em que nós vivemos. O tempo da paciência do Senhor. Porque haverá um dia em que a paciência do Senhor irá chegar ao fim. E a ira do Senhor se mostrará contra tudo e contra todos que não se arrependem dos seus pecados. Semelhantemente, o Senhor, como nós vimos aqui, tem dado tempo para o arrependimento daqueles homens que, mesmo sendo crentes verdadeiros, têm vivido na prática do pecado na igreja de Tiatira. Isso mostra que o Senhor nos conhece, conhece aquilo que fazemos de bom e aquilo que fazemos de pecaminoso. E o Senhor tem determinado o tempo para que cada um de nós nos arrependamos de nossos pecados e procuremos viver uma vida de santidade, porque o fato é que uma hora esse tempo acabará. Quando esse tempo acabar, nós vamos ver que a punição do Senhor ao pecador não arrependido é inevitável. O próprio Senhor Jesus Cristo já tinha deixado, irmãos, isso muito claro, quando ele estava ainda neste mundo e ensinou aos seus discípulos que a punição para aqueles que fizessem o povo de Deus cair no pecado seria severa. Podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, o Senhor Jesus dizendo assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha o escândalo. Mas ai dos homens pelo qual vem o escândalo. O Senhor Jesus já havia prometido grande punição para aqueles pelos quais abominações entram na igreja e pelos quais o povo de Deus tropeça. E é justamente isso que aconteceu com essa falsa profetisa de Tiatira. O Senhor lhe deu um problema de saúde tão severo que ela ficou prostrada na cama. Isso, irmãos, é uma grande ironia da parte do Senhor. Porque aquela cama antes servia de local de abominação, né? De palco de terríveis pecados contra Deus. E agora seria um sinal para todos, como um leito de aflição, de enfermidade, de vergonha e de condenação diante de Deus. Destino terrível, irmãos, também estava reservado para os irmãos que foram seduzidos por essa mulher, caso não se arrependessem. Para eles, o Senhor promete tribulação e morte dos frutos dessa prostituição. Mais uma vez, veja a semelhança desse caso com o caso de Jezabel nos tempos do Antigo Testamento. O trabalho das duas foi semelhante e a punição de Deus foi semelhante, não é? E qual é o motivo, irmãos, dessa punição? O próprio Senhor nos diz aí nesses versículos. Ele faz isso para que todas as igrejas, em todos os lugares, como até mesmo nós hoje aqui, mesmo tantos séculos depois dessa história, saibam que o Senhor conhece nossas vidas, que não há pecado que
podemos esconder dos olhos do Senhor, e que o Senhor dará o devido castigo para aquele que traz o pecado para dentro da igreja, como ele mesmo disse: vos darei a cada um segundo as vossas obras. Essas são as palavras do Senhor. Isso nos leva, irmãos, a uma segunda aplicação para nós hoje. Nós devemos zelar pela santidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a forma com que Cristo trata a igreja de Tiatira demonstra, na prática, o fato de que a igreja pertence a Cristo. Foi comprada por Cristo e deve refletir o caráter de Cristo. De modo que a santidade da igreja, irmãos, é responsabilidade de todos dentro da igreja. O apóstolo Paulo questionou os irmãos de Corinto sobre a necessidade de disciplinarem aquele pecador imundo do capítulo 5, nas seguintes palavras: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou, em outras palavras, não sabeis que o pecado, uma vez dentro da igreja, se espalha como um câncer para todos os lados? O fato, irmãos, é que nós precisamos assumir a responsabilidade de eliminar o pecado não arrependido do nosso meio. Segunda coisa que nós devemos fazer é entender que todos os membros da igreja são responsabilizados pela tolerância ao pecado. A responsabilidade recai sobre todos, irmãos. Todos temos a responsabilidade de, ao identificar o pecado, confrontá-lo. De, ao identificar o pecado, tratá-lo, corrigi-lo, restaurá-lo. Essa é a nossa responsabilidade. Todos os membros precisam, irmãos, se opor ao ensino fraudulento. Precisam se opor ao ensino do pecado como virtude. Todos devem se opor à inversão de valores que tantos fazem dentro e fora das igrejas, mundo afora. Isso nos mostra, irmãos, que precisamos estar muito atentos para avaliar tudo o que ouvimos das pessoas que se levantam para ensinar dentro das igrejas. Existem muitos falsos mestres, muitos falsos pastores nos dias de hoje, ensinando o erro e a mentira, e não podemos nos deixar seduzir pelos seus erros. Nós precisamos ouvi-los com atenção e com a palavra de Deus aberta. Aqueles irmãos que são seduzidos pelo pecado precisam ser cuidados pela igreja. Assim como cada membro da igreja tem a responsabilidade de confrontar o pecado, cada membro da igreja também tem a responsabilidade de cuidar e restaurar aqueles irmãos que, arrependidos do seu pecado, abandonam ele e buscam viver uma vida de santidade. Eles precisam ser tratados com amor, precisam ser ensinados, precisam ser acompanhados. Se nós não fizermos isso, irmãos, vamos acabar como a igreja de Éfeso. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Falta de amor. O Senhor Jesus os acusa de abandonarem o primeiro amor. A igreja de Tiatira, o Senhor Jesus acusa eles de serem tolerantes com o pecado. Nós não podemos cair em nenhum desses dois erros. Nem abandonar o amor, nem tolerar o pecado. Então, irmãos, nós chegamos agora a um terceiro ensino que nos mostra que nós devemos entender que Deus irá julgar o pecado, tanto dentro quanto fora da igreja. E esse ensino está aí a partir do versículo 24. Vamos ler aqui 24 e 25. Estamos em Apocalipse 2, 24 e 25, que diz assim: digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás,
outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Qual é o ensino que nós temos aqui? O Senhor Jesus, ele nos exorta à perseverança. O Senhor Jesus conhece nossas obras. O Senhor Jesus, o segundo ensino, julga as nossas obras. E o Senhor Jesus nos exorta a perseverar nas boas obras, não é? Perseverar na santidade, perseverar na obediência. Nesses versículos que nós vemos aqui, o que nós apontamos é o fato de que o Senhor demonstra a sua misericórdia aos irmãos fiéis de Tiatira, que não foram enganados pelo ensino da falsa profetisa e que não caíram na sua sedução. Eles foram acusados pelo Senhor de tolerarem um pecado dentro da igreja, mas agora o Senhor lhes diz que não receberão qualquer outro fardo vindo da parte dele, né? Ele diz: outra carga não jogarei sobre vós. A verdade, irmãos, é que eles já tinham sobre si agora uma grandiosa carga em suas costas. A vergonha de serem conhecidos por todas as igrejas, daqueles dias até os dias de hoje, como aqueles irmãos que não se levantaram contra o pecado quando uma falsa profetisa levantou-se dentro da igreja ensinando heresias e levando os irmãos à prostituição. Vergonha. Vergonha tremenda. Já é uma carga suficiente aos olhos do Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos, isso nos mostra que o pecado tem consequências. E muitas vezes essas consequências são inevitáveis. Pecado gera sofrimento. Isso é uma verdade que nós não podemos negar. A grande questão é o que é que nós vamos fazer diante dessa realidade. Vamos nos revoltar contra Deus, fugir da presença da igreja, ou nos arrepender, sofrer as consequências do pecado calados e caminhar em uma vida de arrependimento e obediência ao Senhor? Essa é a grande questão. Pecado traz consequências, e na vida desses irmãos, que foram elogiados pelas suas boas obras, a consequência era serem conhecidos pelo resto da história como aqueles que foram tolerantes ao pecado. Mas, como eu disse, para o Senhor essa carga já era suficiente. Outra carga não jogarei sobre vós. Não é? Mas há, irmãos, ao mesmo tempo um grande mandamento do Senhor para eles. Ele diz: conservai o que tendes até que eu venha. Esses irmãos deveriam permanecer fiéis nas suas obras, no seu amor, na sua fé, no seu serviço, na sua perseverança, sem se deixarem abalar com a perseguição e zombaria daqueles que se entregaram a Satanás. Eles deveriam permanecer firmes até o fim, até o dia do Senhor vir buscá-los, até o fim de suas vidas. Versículos 26, vamos ler do 26 em diante até o 29, que diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por fim, o Senhor Jesus dá, irmãos, a essa igreja uma grande promessa. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão autoridade sobre as nações. A linguagem, irmãos, do Senhor nesses versículos vem do Salmo de número 2. Eu vou pedir que vejam comigo no Salmo de número 2, onde nós temos uma profecia messiânica. Salmo 2,
do versículo 7 em diante, diz assim: proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Percebem que as palavras são muito semelhantes com as palavras do Senhor Jesus lá em Apocalipse 2, na carta a Tiatira? A grande diferença é que no Salmo, aquele que vai receber o cetro para dominar todas as nações é o próprio Senhor Jesus, né? Mas aqui em Apocalipse, quem é que vai reger as nações? Os irmãos. Os irmãos que forem encontrados vencedores até o final das suas vidas. O Senhor compartilhará sua santa autoridade com aqueles dentre eles que vencerem este mundo, permanecendo fiéis até o fim. Irmãos, esse é o futuro de todo servo de Deus, que permanecer fiel. Essa é uma das grandes bênçãos, uma das grandes riquezas que nos aguardam no porvir, uma das grandes esperanças, porque quando isso se concretizar, esse mundo finalmente será um mundo de justiça, um mundo de santidade, que nós não conseguimos alcançar nos nossos dias. Então, irmãos, que nós perseveramos até o final para encontrarmos essa grandiosa bênção. O Senhor também promete aos irmãos que permanecerem fiéis até o fim o que ele chama de a estrela da manhã. E o que é que isso significa? A resposta para essa pergunta vem do próprio livro de Apocalipse, capítulo 22. Eu vou ler para os irmãos Apocalipse 22, versículo 16, que diz assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Senhor Jesus é a estrela da manhã. Isso significa simplesmente que os vencedores, que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, receberão o próprio Senhor Jesus. O futuro, irmãos, de todo crente que permanecer fiel é viver na gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo. Os vencedores, eles receberão não apenas o reino, mas também o rei. Receberão as bênçãos de estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor, com a completa ausência do pecado em sua natureza. Isso, irmãos, é uma bênção maravilhosa, que nós hoje sequer imaginamos como será. Isso nos leva a uma última aplicação para nós. Devemos entender que Deus nos encoraja a viver fielmente neste mundo cheio de corrupção. O fato, irmãos, é que esse mundo jaz no maligno e Satanás sempre tentou infiltrar-se nas igrejas, como ele conseguiu aqui na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira tornou um grande exemplo disso, não é? Havia uma verdadeira obra satânica dentro da igreja, irmãos sendo levados à idolatria. O Senhor não nos chama para abandonarmos este mundo, nem para nos conformarmos a esse mundo. O Senhor nos chama para permanecermos fiéis dentro deste mundo. Nós precisamos estar alertas, irmãos, sabendo que o entretenimento, a música, a filosofia desse mundo estão a todo momento tentando infiltrar, introduzir na nossa mente a maneira de pensar,
os valores, a inversão de valores, né, que esse mundo tanto defende. E que tudo isso é contra o que a palavra de Deus nos diz. Veja comigo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, irmãos, qual é o mandamento do Senhor para nós nesse versículo. Renovar a nossa mente para não sermos iguais ao mundo. Mudarmos nossa forma de pensar para não sermos iguais às pessoas deste mundo. Então não podemos aceitar como normal, irmãos, aquilo que Deus chama de pecado, simplesmente porque se tornou normal na sociedade. Isso significa que devemos manter vigilância, principalmente em áreas como sexualidade, casamento, dinheiro, entretenimento, ambição, poder, relacionamentos. São áreas cruciais em que Satanás tem trabalhado para tentar infiltrar-se dentro da igreja. Não podemos sucumbir diante do seu trabalho. Veja comigo ainda em Efésios, capítulo 5, versículos 6 a 11, que diz assim: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Isso, irmãos, é o que nós devemos fazer. Precisamos lembrar que Cristo não quer que sua igreja apenas reclame da corrupção desse mundo. Ele quer que a sua igreja permaneça fiel, mesmo vivendo nesse mundo cheio de corrupção. Então, concluindo aqui, irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo escolhido por Deus para trazer luz para esse mundo que jaz nas trevas. Então, amados irmãos, devemos todos nos esforçar para não permitir que as trevas desse mundo apaguem a nossa luz. Não se deixe levar pelo que as pessoas dizem ou fazem. O que nos importa é permanecer fiéis até o fim de nossas vidas. O mundo que jaz no maligno vai de mal a pior, mas o tempo do fim já está determinado. Jesus deu tempo do arrependimento. Jesus pacientemente espera até que esse tempo chegue ao fim, para aqueles que hão de se arrepender, se arrependam, para punir aqueles que não. Um dia o Senhor se levantará para dar a cada um segundo as suas obras. Que Deus nos ajude a sermos encontrados fiéis quando esse dia chegar.